Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao assunto de integrais triplas. E o que eu vou falar então nesse vídeo é sobre a mudança de variáveis na integral tripla. Bom, a gente já fez mudança de variável na integral dupla. A gente fez um exemplo de uma mudança que foi conveniente para aquele problema. E depois também fizemos exemplos e vimos as coordenadas polares, né? Que é quando a gente muda de variável para as coordenadas r e θ, e aí resolve problemas onde a indicação das coordenadas polares eram regiões de integração circulares, ok? Na integral tripla, a mudança de variável funciona da mesma forma. Claro que aqui vai aparecer novamente mais uma variável. Então, se for conveniente eu fazer uma mudança de variável para as novas variáveis, aqui no caso, mudar de x, y e z para u, v e w, vai ter que aparecer no meu problema também o determinante jacobiano da mudança de variável, que nada mais é do que uma extensão de duas variáveis, né? Aqui eu tenho, então, o determinante jacobiano, vai ser uma matriz 3 por 3, e a gente calcula o determinante, pega o módulo e coloca ali na integral nas novas variáveis, e a integra também na nova região e', tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui vão ser duas mudanças específicas. Uma vai se chamar coordenadas cilíndricas, que é basicamente a mesma ideia das coordenadas polares, só que agora eu vou transformar ela por R3 e ela vai se chamar coordenadas cilíndricas. E por último, as coordenadas esféricas. Então vamos lá, coordenadas cilíndricas. Bom, as coordenadas cilíndricas, elas são indicadas para situações em que projetei o meu sólido num plano XY, olhei para a região de projeção, tem região circular, então provavelmente as coordenadas cilíndricas vão facilitar suas contas. E como é que são as coordenadas cilíndricas? É a mesma coisa no plano XY das coordenadas polares, e a variável z, que aparece aqui, vai continuar sendo a variável z das coordenadas cartesianas. Então, olha só, se eu for mudar a minha integral tripla para as coordenadas cilíndricas, eu vou ter a seguinte mudança. O x é o r cosseno θ, que é o mesmo r cosseno θ das coordenadas polares da integral dupla. O y é o r seno θ e o z é o próprio z. Como é que vai ficar, então, o determinante jacobiano para as coordenadas cilíndricas? A gente vai ter que derivar x em relação a r, a θ e a z, y em relação a r, θ e z em relação a r, θ e z, e colocar na matriz. Quando eu fizer isso, vai aparecer o determinante, que vai dar exatamente o r novamente. Então, as coordenadas cilíndricas é como se fosse uma generalização ou uma extensão das coordenadas polares para o R3. Por isso que as coordenadas cilíndricas vão funcionar muito bem quando você olhar para o seu sólido de integração, projetar ele no plano XY, não necessariamente no plano XY, porque você pode adaptar as coordenadas cilíndricas para uma projeção no plano YZ, no plano XZ, ok? E esta projeção aparecer regiões circulares, porque a gente sabe que as coordenadas polares funcionam muito bem para regiões circulares. Bom, então vamos ver como funciona na prática aí as coordenadas cilíndricas. Se você for mudar para as coordenadas cilíndricas, então, você tem que transformar a sua função para as novas variáveis, né? Vai ter que ficar só aparecendo r, θ e z, e tem que aparecer aqui o r, dr, dθ e dz, e o novo sólido ou a nova representação do seu sólido nas novas variáveis. Por exemplo, calcule a integral de menos 2 até 2 na variável x, depois a integral de menos raiz 4 menos x² até a parte positiva da raiz de 4 menos x² para o y, e a raiz de x² mais y² até 2 na variável z da função x² mais y². Vamos tentar entender quem é nosso sólido de integração primeiro, para ver se faz sentido eu mudar para as coordenadas cilíndricas. Vamos lá. Pela integral que está apresentada ali no problema, o meu sólido E ele tem essa descrição nas coordenadas cartesianas. O x está entre menos 2 e 2. O y
está entre menos a raiz 4 menos x ao quadrado até a parte positiva do 4 menos x ao quadrado. E o z está entre a raiz de x² mais y ao quadrado até o plano 2. Vou começar com o z. Fazendo z igual ao limitante inferior ali, x² mais y², para a gente entender qual é essa superfície, eu tenho esta equação aparecendo. Esta equação é a equação de um cone, ok? Porque eu tenho aqui ó, z² igual a x² mais y². Isso aqui seria o cone com parte positiva e parte negativa. Como eu só estou com a parte positiva da raiz, então eu só estou com a parte positiva do cone, só na parte positiva do eixo z. Tá? E depois lá o plano z igual a 2 é um plano horizontal passando no z igual a 2. Então, como eu vou representar isso aqui? Vai ficar assim, ó, cone para aqui no plano 2, que eu tenho um corte aqui no 2, na altura 2 do eixo z. Aqui é o 2, continua aqui, e aqui eu tenho o plano XY. Quando eu projeto este sólido, que é toda a parte interior ali ao cone, até chegar aqui no plano, o que vai dar aqui embaixo? Uma circunferência, ou a toda a parte inferior a esta circunferência. Qual é o raio desta circunferência? Quando eu troco z igual a 2, aqui, ó, z igual a 2, substitui aqui, eu tenho x² mais y² igual a 4. Então, eu tenho a circunferência de raio 2, que é exatamente o que está aparecendo aqui ó, no x e no y, como sendo a projeção. Então, aqui eu tenho menos 2, o 2, aqui é o x, aqui é o y. E a minha projeção está aqui. Olha o que aparece na projeção, no plano XY. Uma parte circular, ou seja, um círculo, não é isso? Consequentemente, as coordenadas cilíndricas vão funcionar muito bem. E a gente vai ter que mudar toda a integral então, para as coordenadas cilíndricas para ver como é que fica. Então, olha só. Vamos lá. A integral, então, vou descrever o sólido em coordenadas cilíndricas. O sólido agora eu vou chamar de E', que é em coordenadas cilíndricas. O x, desculpa, o r é o tanto que eu preciso andar para percorrer toda a região aqui no plano XY. Então, vai do 0 até o raio, que é 2. O θ é o quanto de ângulo eu preciso andar para percorrer toda a região. Preciso dar a volta completa, então o θ vai de 0 até 2π. E o z? Bom, o z ele é ele mesmo, só que aí eu vou andar então daqui do cone até bater lá no plano. Quem é o cone em coordenadas agora cilíndricas? Eu sabia que z era a raiz de x² mais y² em coordenadas cartesianas. Nas coordenadas cilíndricas, eu troco x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Então, eu vou ter que z é a raiz de r², ou seja, z é igual a r, já que o r é sempre maior ou igual que zero. Então, o z vai do cone, que é r, até o plano. O plano é constante 2, né? Então, o plano fica 2 mesmo. Então, a nova integral vai ficar assim, ó. R de 0 até 2, θ de 0 até 2π, e o z de r, que é o cone, até o plano 2. A função é x² mais y², então é r² em coordenadas cilíndricas. Determinante jacobiano da mudança de variável, r. E aí a ordem, dz, neste caso eu coloquei dθ e dr. Observe que tanto faz a ordem aqui ó, do θ e do r, porque ambos estão entre constantes. Olha como ficou muito mais simples integrar isso aqui do que integrar esse monte de raiz que aparecia nos limites de integração. Tá? Então, a integral aí vai ficar a integral de 0 até 2, integral de 0 até 2π, integral em relação a z de r ao cubo é z vezes r ao cubo, de r até 2, dθ dr. Então, ficou integral de 0 até 2, integral de 0 até 2π,
Substitui o 2 no z, então ficou 2r ao cubo menos r à quarta dθ dr. Não aparece ninguém aqui, ó, envolvendo θ, consequentemente, eu vou ficar com a diferença do intervalo multiplicando aquela função em r. Então, ficou lá 2π, integral de 0 até 2, de 2r ao cubo menos r à quarta dr. Isso aqui, então, é 2π vezes 2r à quarta sobre 4 menos r à quinta sobre 5. E essa integral de 0 até 2. Aí substitui nos limites de integração. Vou pegar aqui o resultado, né? Quando substituir, eu tenho o resultado sendo 16π sobre 5. E aí acabou. Então, só para relembrar o que a gente fez, nós pegamos, entendemos o sólido, como é que era o sólido, como é que ele estava no R3, projetamos ele no plano XY, apareceu uma região circular aqui como projeção, então a gente mudou a integral para coordenadas cilíndricas. E aí, em coordenadas cilíndricas, a gente encontrou o r, o θ, e substituiu a variável z, os limites da variável z, nas novas variáveis, e aí mudamos toda a integral, sempre lembrando do determinante jacobiano que tem que aparecer na mudança de variável. E aí a integral ficou bem mais simples e a gente resolveu a integral. Beleza? Vamos para o próximo. Olha só. Calcular aquela integral ali sobre W, né? W é o sólido limitado pelo cilindro x² mais y² menor ou igual que 1. Então, é toda a região interior a um cilindro pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide com cavidade voltada para baixo, 4 menos x² menos y². Então, eu vou esboçar aqui primeiro quem é essa região sólida. Paraboloide com cavidade voltada para baixo, que vai lá no 4. Aqui é o 4, então, no eixo Z. E aí eu tenho aqui dentro um cilindro subindo no eixo Z de raio 1. Então, sobe aqui um cilindro de raio 1, até encontrar lá em cima o paraboloide. Então, encontrou aqui a interseção. Então, essa parte que está fora aqui, ó, posso tirar do meu desenho, porque é só a parte interior ao cilindro até chegar lá em cima no paraboloide, ok? Aqui também não precisa. Vai ficar aqui o cilindro, eixo Y, eixo X, aqui é raio 1, beleza? E aqui em cima fica uma parte, então, curvada do paraboloide, né? O paraboloide descia assim, encontrou o cilindro aqui. Bom, a gente não vai precisar, mas se eu precisasse encontrar esta altura aqui, aonde o paraboloide encontra com o cilindro, qual seria essa altura? Como é que eu faria? Tem aqui do lado, ó, era só igualar o paraboloide com o cilindro, e aí eu teria então que x² mais y² seria exatamente igual a 1. Quando você substitui isso na equação do paraboloide, você chega numa altura 3. Então, essa interseção aqui, ó, acontece na altura 3. Tá? Lembrando que aqui é a altura 4. E o meu sólido é tudo isso que está aqui dentro. Beleza? Novamente, ó, se eu pensar na projeção deste sólido no plano XY, o que é que vai acontecer? Eu vou ter esta região circular aqui embaixo, ó. Consequentemente, as coordenadas cilíndricas vão funcionar muito bem. Então, vamos descrever o sólido E em coordenadas cilíndricas, sólido W, né? Em coordenadas cilíndricas. O que eu preciso?
o meu raio vai sair do zero e bater na circunferência de raio 1. Ah, tá, eu parei o cilindro aqui no plano XY, porque ele está limitado por z igual a zero, tá? Então, o raio vai de 0 até 1. O θ, eu vou precisar dar a volta completa para percorrer toda a região, né? Eu preciso dar a volta completa aqui, ó, para percorrer toda a região. Então, vai de 0 até 2π. E o z? O z vai sair do zero, do z igual a zero, e vai bater lá em cima no meu paraboloide, não é isso? Então, o z vai de 0 até o paraboloide. Mas eu preciso do paraboloide em coordenadas cilíndricas. Então, o paraboloide em coordenadas cartesianas ele é 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Em coordenadas cilíndricas, isso aqui pode ser x quadrado mais y quadrado, se eu colocar o menos em evidência. E isso aqui é r quadrado em coordenadas cilíndricas. Então, o z vai até o 4 menos r quadrado. Agora eu já estou com o sólido descrito nas coordenadas cilíndricas. Então, eu vou para a integral. Então, a integral vai ficar assim, ó. 0 até 1 em r, 0 até 2π em θ, o z de 0 até 4 menos r ao quadrado. Agora a função. Vamos lá. Coloco o z em evidência aqui na função, ó. Colocando z em evidência, eu tenho x² mais y², que em coordenadas cilíndricas é r². Então, vai ficar z, o z em coordenadas cilíndricas é o z mesmo, vezes o r², vezes determinante jacobiano da mudança de variável, que é o r, aí a ordem de integração, dz, dθ, dr. Aí é só calcular a integral. Bom, calculando a integral em relação, primeiro, a z, eu tenho o seguinte, né? Aqui é z, aqui é r ao cubo, fica parado, aqui fica z² sobre 2, de 0 até 4 menos r ao quadrado, dθ dr. Substituindo, integral de 0 até 1, integral de 0 até 2π, substitui r ao cubo que multiplica z ao quadrado, então é 4 menos r ao quadrado, ok? Substituindo no zero vai dar zero, então fica só isso aqui mesmo. Vou até apagar esse parênteses aqui, não precisa. E aí aqui ficou um dθ dr. Novamente, eu não tenho ninguém aqui dependendo de θ, então vai ficar um 2π multiplicando o resultado da integral. 2π, integral de 0 até 1, de r ao cubo, 4 menos r ao quadrado, dr. Aí abre esse quadrado e integra o polinômio, que novamente é bem fácil fazer. Então, vamos pegar só o resultado aqui, só para conferir. Aqui, ó, zr ao cubo, que é o que a gente tinha chego aqui. Então, em coordenadas cilíndricas, abriu 67 π sobre 24. Ok? Então, aí está o resultado da integral. Ah, mas e se o meu problema fosse calcular o volume deste sólido aqui, ó? Se o problema fosse calcular este volume, o que a gente teria que fazer? A ideia era exatamente a mesma, só que se eu quisesse calcular o volume do meu sólido W, eu ia ter que calcular a integral sobre W nas coordenadas cilíndricas, porque facilitaria, né? Então, eu iria colocar aqui R dz dr dθ. Observa que aqui eu estou com a função constante 1, né? Então, se eu quisesse calcular o volume do meu sólido usando as coordenadas cilíndricas, apareceria esta integral. Estes seriam os limites de integração, só que aqui apareceria só o r, tá? E o resultado da integral, então, seria o volume deste sólido aqui. Beleza? Então, com isso, a gente já fecha a mudança de variável para coordenadas cilíndricas na integral tripla, e falta então a gente ver as coordenadas esféricas.